Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui você vai descobrir os inúmeros benefícios de oferecer contato com a natureza para as crianças. Eu sou a Ananda, sou educadora ambiental, fundadora do Despertar Vivências Ecológicas e através desse projeto eu levo contato com a natureza de diferentes formas. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre o tempo e o brincar. O tempo do brincar para uma criança, e ainda mais com elementos da natureza, ele não é o tempo do relógio. Ele não é um tempo cronometrado. E é sobre isso que a gente vai conversar. Toda criança precisa brincar. E quando a gente está falando de oferecer elementos da natureza ou de levar uma criança para a natureza, para um parque, para uma praça, mais importante ainda pensar no tempo que essa criança vai ter disponível para o seu brincar, para o momento do brincar. A natureza tem infinitas possibilidades, então é preciso olhar para essas infinitas possibilidades, porque a criança também tem infinitas possibilidades. É preciso que seja oferecido tempo, respeitado o tempo da criança brincar. Nesse vídeo, a gente não vai conversar sobre brinquedos, brincadeiras que envolvam plástico. A gente não vai conversar sobre brinquedos prontos. O brincar, ele se dá de diferentes formas e ele pode acontecer com brinquedos já elaborados, já construídos. A gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre oferecer natureza e como é importante respeitar esse tempo para que a criança possa desenvolver essa brincadeira toda com a natureza, na natureza, com os elementos da natureza. Quando a gente reflete sobre os benefícios de brincar com a natureza, a gente está olhando para o que tudo isso pode oferecer para uma criança. Além do contato com a natureza, a criança está tendo um momento de contato consigo mesma, porque os elementos da natureza, eles não têm forma. Eles não têm uma forma definida. É uma folha, um galho, é uma pedra, mas elas são de muitas formas. E isso tudo permite que a criança crie e imagine. E quando ela faz isso, ela está entrando em contato consigo mesma. E aquilo tudo vai oferecer para ela um mundo de possibilidades para ela exercitar a sua imaginação. Para ela acreditar que ela pode sim construir alguma coisa. Porque aquilo tudo está ali, à disposição da criança. Aqueles elementos todos estão ali, à disposição da criança. Nada está definido. E as coisas podem ser o que a criança quiser. Então, muitos são os benefícios. Além de benefícios relacionados à saúde, que a natureza também traz, o contato com a terra, o contato com os elementos da natureza, como as folhas e os galhos, tem inúmeros benefícios, como, por exemplo, o contato com algumas bactérias, que auxiliam, sim, na criação de imunidade das crianças. Além do que, estar na natureza oferece para a criança um lugar para ela poder se movimentar livre. Ela se movimentar com seus braços, com as suas pernas, ela correr, ela pular, subir, descer, diferente de algumas brincadeiras onde as coisas já estão todas muito prontas, onde basta encaixar e tirar. Não que isso não seja, não vá fazer parte do brincar, mas a gente aqui está falando sobre brincar com a natureza. Dependendo do que for oferecido, a criança vai levar um tempo até querer tocar naquelas coisas, até querer olhar para aquelas coisas como algo que ela pode interagir. Ela precisa ter um momento para ela ter tempo de fazer aquilo ali. Se aquela brincadeira tem pressa de acabar, se aquela brincadeira precisa iniciar correndo, a gente perde o momento e a criança se perde naquilo tudo. Aquilo tudo vai ficando sem sentido, porque ela precisa fazer rápido, com pressa, correndo. Muitos são os benefícios que as pessoas percebem quando oferecem para a criança elementos da natureza para brincar. Então, as professoras, por exemplo, as professoras que percebem que quando elas oferecem esse tempo de qualidade, que não está estipulado um fim, não que a criança não precise saber que as coisas têm que terminar, que elas têm que se organizar. Mas quando há um momento em que a criança tem um tempo destinado para brincar com aquilo, e as professoras com as quais eu convivo, quando elas fazem isso e deixam esse tempo reservado para aquela criança brincar, elas percebem a qualidade da brincadeira, a tranquilidade que aquelas crianças têm brincando, como elas interagem entre elas de forma diferente e como elas ficam mais tempo
de forma permanente numa brincadeira só. Famílias e professoras que eu converso, com as quais eu tenho contato, me relatam que quando oferecem esses elementos com tempo para a criança explorar e brincar, elas percebem que elas acabam até unindo alguns outros brinquedos já prontos, com estrutura, com forma, e aquilo ali também cria outras formas. Também acaba tendo, a criança também acaba dando outras formas, outros destinos. Outra coisa é que quando não há esse tempo, né, com mais qualidade, não há esse cuidado para esse brincar que ele possa ser, né, contínuo, que ele possa ter uma continuidade, se observa que as crianças acabam tendo um certo desânimo, mesmo quando a atividade tem que acabar muito rápido, muito cedo, antes da criança ter findado a sua exploração. A criança é um explorador nato, ela tem curiosidade por tudo que está sendo oferecido. Se ela consegue olhar para aquilo, ver essa potência toda e então desenvolver o que ela está criando na cabeça dela, ela está ali, inteira, entregue, aprendendo, se desenvolvendo. Se ela tem cortes, isso acaba provocando desânimo, que é o que a gente observa quando é preciso que a atividade seja encerrada de forma rápida ou quando a coisa é cronometrada. Pode estar te perguntando agora, né? Ah, mas eu não tenho tempo para preparar. Aí o tempo está relacionado, né, ao tempo do adulto. Eu não tenho tempo para ficar elaborando e preparando e separando o material. Entendo. Agora é justamente tempo para o adulto que vai trazer quando a criança está em contato com os elementos da natureza. Por quê? Porque a criança vai ficar mais tempo brincando. E o adulto está mais liberado para fazer as suas coisas. Tem atividades que nós já realizamos, que eu já realizei, que as crianças ficaram 1h30 brincando com uma única coisa. Uma única coisa. Aí a criança sai, volta, pega outro brinquedo, encaixa ali, envolve, né? Insere na atividade, insere no que estava sendo feito. Mas é muito tempo de permanência. Claro, depende da idade. Essas eram crianças de 5 e 6 anos. Mas é preciso pensar nisso, porque se o que falta é tempo para preparar, talvez um preparo de alguns elementos já, né, deixando eles separados, pode sim vir a economizar e dar mais tempo, fazer sobrar tempo para outros momentos, porque a criança vai estar calma, tranquila, entretida, brincando. Outra coisa que eu escuto às vezes, ou que tu pode estar pensando também, é que vai tomar muito tempo esperar a criança brincar, né? Ela vai custar porque é a primeira vez ou porque, enfim, né? Não tenho tempo para esperar. E aí, de novo, esse tempo vai ser recompensado para o adulto porque a criança sai de uma atividade com a natureza mais calma. A criança sai da atividade com a natureza, com os elementos da natureza, ou num parque, numa praça, estando na natureza, mais segura de si. A energia dela está super gasta, porque, como eu disse, tudo se movimenta. Os braços, as pernas, todo o corpo dela está entregue, se movimentando naquela brincadeira toda. Então, a criança, quando chegar em casa, digamos que isso tenha sido feito em algum lugar externo, caso não haja pátio na casa, ao chegar em casa, aquela criança está mais calma. Aquela criança está com a sua energia, né, mais baixa, mais tranquila. Mais baixa no sentido de não estar, né, com o nível de energia supercarregado, né, precisando brincar, precisando explorar, precisando gastar energia. A energia já foi gasta. Então, de novo, o adulto ganha tempo. Uma outra coisa que tu pode estar pensando e te questionando agora nesse momento é: eu não tenho uma praça perto da minha casa, não tem um parque aqui perto. E infelizmente isso é uma realidade em muitas cidades. Há pouca disponibilidade de lugares externos para convívio. Convívio das pessoas, uma praça bonita com banco, com grama, árvore, com, né, pedras, areia ou um parque. Há essa falta, isso com certeza. Agora, não necessariamente precisa ser num parque ou numa praça se o teu tempo é escasso. Talvez uma volta na quadra, se o teu bairro permite, possa sanar isso.
uma volta na quadra de mãos dadas com um cestinho para coletar algumas coisas que estão no chão, para coletar alguma flor, não vai sair coletando milhões de coisas, mas pode fazer um combinado que nessa caminhada a criança pode colher uma ou duas flores que ela achar no meio do caminho. Então, às vezes é ir para a rua no próprio condomínio, se a pessoa mora num condomínio. Mas destinar esse tempo ali, e aí um dos primeiros combinados é o celular. Uma das primeiras sugestões, uma das primeiras dicas é: deixa o celular em casa, ou no silencioso, sem o vibracal, num bolso ou numa bolsa. Porque o celular rouba tempo, e tudo que a gente não quer é que o tempo seja roubado. E o adulto pode se beneficiar e muito desses momentos, de estar ali na natureza com a criança também aproveitando tudo o que está acontecendo. E a criança também vai se sentir com atenção, e essa atenção de 5, 10, 15, 20 minutos vai valer por muito tempo, porque ela está se sentindo acolhida, valorizada, olhada. A criança foi vista, ela, né, o adulto brincou com ela. Volta para casa e observa. E aí, como eu sempre digo, isso não sou eu, são, que estou dizendo, né, são relatos e mais relatos e estudos e mais estudos de pediatras, de médicos mundo afora que prescrevem isso para as crianças. Experimenta uma vez por dia, durante uma semana, fazer isso. Leva a criança por uns minutos na rua para brincar e esteja ali presente e observa ao final da semana o comportamento dessa criança, como vai mudar para melhor, no sentido da criança estar mais calma, de fazer menos birra. Então, até a birra vai ser amenizada e vai trazer tempo para o adulto e tempo para essa família toda com qualidade. Tem uma coisa que às vezes as pessoas fazem, que é sair então para fazer esse passeio, para ir para a praça, para ir para o parque, e aí senta, né, ou não, enfim, e começa a oferecer as coisas para a criança. Oferece, entrega na mão e pega isso, e olha, agora tu faz isso, e agora tu faz aquilo. E no momento em que a gente faz muito isso para uma criança, ela acaba achando que ela tem que esperar alguém dizer para ela como brincar, como fazer. Porque a criança sabe fazer, a criança sabe se movimentar. Mas se o adulto faz isso constantemente, oferece e vai e pega e junta o material, entrega na mão e faz a criança tocar, pega a mão da criança, entrega na mão da criança, a criança vai achando que ela não pode, que ela não tem capacidade, que ela não vai conseguir. Ela é como se dissesse que ela quase não consegue se enxergar naquilo ali. E o adulto, na maioria das vezes, pode fazer isso por conta do tempo. E a criança precisa de tempo. O tempo do brincar da criança não é cronológico, não é o do relógio. Tu pode até ter definido que vai durar 20 minutos, mas deixa a criança brincar, pegar o que ela quiser, como ela quiser, a hora que ela quiser, e ela pode ser que não pegue nada. Pode ser que ela queira simplesmente ficar ali, olhando, porque são muitas informações. Num passeio, numa praça, a gente pode já estar até acostumado com o olhar, de não ficar prestando atenção em tantas coisas, ou já viu aquilo muitas vezes. A criança se encanta sempre. A criança para olhar aqueles movimentos do passarinho, do cachorro passeando, da árvore se movimentando, ela para olhar aquilo como um mundo encantado, cheio de potência. E ela precisa de tempo e talvez ela queira só ficar parada olhando. Então, propor para a criança o que é que vai ser feito, levar ela, agora não fazer pela criança. Aí vai desestimular a criança vai se desanimar, vai talvez até perder o interesse, vai deixar de desenvolver a sua autonomia. Então, né, vale a pena esperar, respeitar esse tempo. Tem uma coisa que é importante pensar, que vai levar na praça e a criança quer pegar determinado brinquedo, determinado, né, elemento que está ali para brincar, e ela demonstrou interesse, vale a pena sim ir lá conferir se tá tudo certo, se não tem formiga num galho, se não tem espinho, se não tem uma planta que vai ter, né, que vai urticar. Não que a criança não possa ter esse tipo de experiência. Pode ser que aconteça, e aí vai fazer parte dessa criança esse tipo de experiência. Mas não tem por que a gente não revisar
para não vir a causar trauma na criança. Porque é bom que esses passeios causem boas memórias, criem boas memórias, causem boas impressões, tragam alegria. Pode ser que aconteça, porque envolvem riscos, e isso é até um papo para um outro vídeo. A importância que tem correr determinados riscos calculados e o convívio com uma picada de formiga, com aquele choro, enfim, isso é um outro vídeo. Isso é um outro tema a ser pensado e refletido. Mas aqui a gente está falando sobre o tempo do brincar. Então, no momento em que a criança está demonstrando interesse dentro do tempo dela, ela foi lá, demonstrou interesse sobre aquele material, dá uma conferida, dá uma olhada, vê se não tem nada que possa machucar, vê se não tem nada que possa causar algum desconforto. E aí, tu pode estar te perguntando, tá, até agora, né, tu falou de ir para parque, para praça, não dá, não vou ir. Pode ser uma objeção assim, que tu esteja aí agora pensando, não vai dar, é muito raro. Sei lá, uma vez a cada 3 meses, uma vez no ano eu levo ele no parque, ou ela no parque, a criança no parque, tudo bem. O que a gente vai fazer? Não dá, não dá? Então aí, eu vou trabalhar dentro de casa, os elementos da natureza então, qual é a dica? Como é que eu faço para começar? Eu quero começar agora. E aí a minha dica é, quando tu passar no mercadinho, né, do bairro, ou no mercado grande, num hipermercado, sei lá, adquire algum tempero. Por exemplo, manjericão, folhas de manjericão. Não precisa ser o vaso de plantas. Se puder, legal. Vai ser bem legal. Se não der, pode ser só os ramos. E aí, por que o tempero, por que o manjericão? O alecrim é um cheiro mais forte, o manjericão tem um cheiro mais suave, um pouco mais suave. E é muito difícil dar problema de alergia, dar qualquer problema, é muito difícil. E é alimento, e vai ser um elemento que está separado naquele mercado, né, para tu poder ir lá comprar. E aí, tu não vai usar na cozinha, vai usar para a criança brincar, explorar, cheirar, tocar, provar, tudo isso. Mostrar para ela esses materiais todos, esses elementos todos ali que estão, né, os galhos do manjericão, a folha, a flor, mostra para a criança e vai conversando com ela, vai mostrando para ela. É uma forma de começar hoje, agora, bem simples, para que tu possa então levar a natureza até essa criança. De novo, se puder ser uma muda que está viva, a plantinha e a criança poder conviver, legal. E aí, em qualquer situação, lembrem disso. Ofereça tempo, deixa tempo para que essa criança possa fazer. E aí, tu pode estar te perguntando de quanto em quanto tempo, com qual frequência tu faz esse tipo de coisa. Oferece, né, a natureza para a criança brincar. E a resposta é sempre que for possível, sempre que tu puder. Se puder todos os dias, se puder ter na casa um canto cheio de coisa da natureza, uma caixa com areia, uma caixa com terra, uma caixa com pedra, vai fazer sujeira, vai fazer sujeira. Mas nada que a vassoura não limpe. Depende da casa, depende do contexto, cada um tem um contexto familiar. Mas a gente aprende que dá para varrer, que dá para aspirar, e aquela brincadeira foi super potente. Uma caixa com areia e umas pedrinhas dentro, ou só uns galhozinhos e uns potinhos, rende muito tempo de atividade, muito. Então, sempre que puder, e observa aquela criança, o quanto ela gosta, o quanto ela pede, pergunta, e vai conversando. Observa ela o antes e o depois para saber com que frequência que dá para fazer isso. Tem uma história de uma turma de bebês que foi fazer uma atividade com argila. E aquela atividade com argila estava acontecendo, uma turma de um ano e pouco, aquela atividade estava acontecendo, as crianças brincando, e tinha uma criança que não estava brincando propriamente dito, botando a mão na argila, mas ela estava sentada com as mãozinhas no colo, muito atenta a tudo que as outras colegas, as outras estavam fazendo, as outras crianças estavam fazendo. E depois de uns 15 minutos de atividade, se pensou em tirar a criança dali, porque ela não estava mexendo na argila. E se pensou no seguinte, ela não tá chorando, ela não tá reclamando e ela não tá fazendo menção com o corpo de sair dali. Vamos deixar mais um tempo. E deixar a criança, não tem essa de pegar a mão e botar na argila, botar a mão da criança na argila, deixa a criança. E lá pelas tantas, ela pegou e colocou o dedinho na argila, 2 dedinhos na argila, a outra mão, e no fim ela estava com a argila no cabelo.
na roupa. E aí tudo aquilo foi pro banho. E a criança saiu depois limpa e deu tudo certo. E ela brincou por mais de meia hora com aquela argila, espalhando na mesa, passando nas mãos. E não que a criança precise, as outras não fizeram o que ela fez. Então não se assustem, dá para oferecer argila para criança, não necessariamente ela vai passar no cabelo. Essa passou, as outras não. Então, cada criança vai explorar de um jeito e nada que a água não limpe. Então, assim, o tempo do brincar e do conviver na natureza não é cronológico, não é o tempo do relógio. Ele é o tempo de estar junto, ele é o tempo do vínculo, ele é o tempo de se conectar. E esse tempo não dá para marcar no relógio. A vida é corrida, a gente tem um monte de compromisso, a gente tem que estar sempre correndo atrás, correndo, mas tem horas e que pode ser um exercício para a família inteira que é preciso parar de olhar no relógio e estar ali, brincando, convivendo, vivenciando. Então, respeitar esse tempo transmite confiança. Confiança, que a criança possa se sentir confiante, respeitada, segura. E aí o respeito também ao corpo da criança, o que ela está fazendo e as vontades dela. Não que a criança tenha que fazer tudo, não é só fazer as vontades da criança, mas é que tem determinados momentos que, no momento em que ela se sente respeitada, ela também aprende a respeitar o tempo quando é preciso ir embora, quando é preciso encerrar, porque ela se sente segura que ela tem outros momentos que ela vai ficar mais. Então, fazer esses olhares para a criança é importante. E aí é importante também o momento de ir embora, o momento de fazer esse fechamento, de convidar a criança para encerrar, para dar fim ao que está sendo feito. É um convite que eu faço vocês a experimentarem, é ir avisando, porque às vezes as pessoas tiram a criança da atividade assim, ou tira o brinquedo assim, vambora, vambora, vambora. Conversa, avisa, a gente está indo embora. E aí eu faço muito com as crianças, não importa se é pedra ou terra, eu digo para as crianças que a gente tem que dar tchau. Vamos dar tchau para a terra? Vamos dar tchau para a pedra? Outras crianças vêm brincar. Ou eu tenho que ir para minha casa. E aí fazer aquela criança se despedir daquele momento. Né? Se despedir daquele momento é fazer um fechamento. E isso facilita muito na hora de ir embora, para vários momentos, na verdade, para várias outras coisas, que é a hora, né, de encerrar e de dizer. Então, que essa oferta de tempo, a oferta do tempo para estar com os materiais, com aquela atividade, estão diretamente relacionados. Que materiais foram esses? Que atividade foi essa? Que brincadeira era essa? Aonde é? E aí o tempo que for oferecido está completamente relacionado. Por quê? Uma brincadeira com um manjericão, com uma criança de 3, 4 anos, pode ser que dure até meia hora, 20 minutos, meia hora. Uma brincadeira no parque, meia hora parece pouco, muito pouco. Tem muita coisa para fazer. Então, avaliar isso também pode ajudar na hora de montar esse cronograma para a família, de montar esse momento. Então, deixar essa criança explorar tudo que ela imaginou fazer. É uma forma de respeitar a criança. E vou repetir, não roubar dela o direito de estar ali, na natureza, brincando. Porque são as possibilidades que ela tem ali de ir além, de criar, imaginar e estar ali, presente, intensa. A criança por si só, ela tem curiosidade pelas coisas, pelo mundo natural. E a gente tem que lembrar que as árvores, essas coisas todas que a criança vai estar vendo, são coisas muito grandes, grandiosas, que se mexem, que às vezes vai ser a primeira vez que a criança vai conviver com aquilo ali. E quando a gente repete uma coisa, não precisa inventar milhões de coisas, vai sempre para o mesmo lugar, vai sempre para o mesmo parque, tá tudo bem. Para a criança, essa repetição desse lugar não é como se ela estivesse fazendo a mesma coisa, porque ela vai descobrir coisas diferentes para fazer lá, sempre. É uma forma da criança explorar a sua potencialidade, a sua autonomia, a sua criação, a sua capacidade de fazer as coisas, de se conectar e descobrir o mundo.
descobrir o mundo. É isso que a criança vai fazer. Ela vai querer descobrir as coisas e ela vai ver que ela pode, que ela tem tempo para isso. Então, na verdade, se há alguma dúvida sobre o quanto vai valer a pena, o quanto de tempo o adulto vai ganhar, pensa nisso, planeja uma semana de atividades assim, vê no que vai dar, vê como é que vai ser esse comportamento. E lembra que se a criança tem isso na escola, é uma coisa. Ela talvez queira experimentar isso tudo com a família, explorar isso tudo com a família. O que ela faz na escola traz para ela uma dimensão. Talvez ela queira mostrar essa dimensão para a família. Então, né, pensar nisso, refletir sobre isso. Espero que tenha ajudado e que vocês consigam experimentar essas tantas possibilidades do brincar para a criança. E é isso, a gente segue junto, contem comigo e até uma próxima.